Calma, 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 calma. Muita calma nesta hora. Antes de assistir o vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de nossos conteúdos. Hoje, nossa aula de história é sobre reforma e contra-reforma. Bora continuar? Reforma protestante e contra-reforma católica. Saberemos agora o que foi a reforma protestante e o que foi a contra-reforma católica. Quais influências a reforma protestante causou? E as consequências desta reforma protestante para a Igreja Católica e a repercussão das reformas luterana, calvinista e anglicana. O processo das reformas religiosas começa no século XIV, com a insatisfação frente à Igreja Católica Apostólica Romana. Tal insatisfação diz respeito aos abusos da Igreja Católica frente à mudança da visão de mundo que começa a acontecer no período do Renascimento. Simultaneamente com a nova visão de mundo do Renascimento, com a excessiva acumulação de bens pela Igreja Católica durante a Idade Média, a grande preocupação material desta e a luxúria que por parte dos seus sacerdotes viviam, trouxe também sérios problemas no respeito às próprias convicções católicas, tendo muitos sacerdotes entrando em desvios de seus dogmas, como desrespeito ao celibato clerical e o descaso com cultos e ritos religiosos. Como se não fosse pouco, tudo isso havia ainda uma venda de indulgências, ou seja, perdão dos pecados. Pecou, vai lá, compra o papelzinho da indulgência e está perdoado. Por parte do próprio Vaticano para a construção da Basílica de São Pedro. E havia neste período uns carinhas que estavam ascendendo socialmente, ou seja, estavam em processo de formação. Isso é a burguesia comercial. Estes eram condenados pelos padres por usura e lucro. Isso foi a gota d'água, causou descontentamento geral por parte dessa classe emergente. Além disso, os reis também estavam insatisfeitos com a interferência dos papas nas questões políticas. Condizente com a realeza, eles não aguentavam mais os impostos absurdos pagos pela Igreja Católica. A Igreja Católica estava cobrando absurdos. Juntando-se a isso, o próprio pensamento renascentista leva a um maior questionamento das convicções católicas e muita cuca no lance. Vamos lá. Tudo acontece com o processo de urbanização. As pessoas agora têm maior acesso à leitura e à discussão. Afinal, os homens não vivem tão distantes fisicamente na cidade como viviam no campo. Não é mesmo? Com isso começa a surgir ali um pensamento que vai em direção ao humanismo, pensamento da época, e do antropocentrismo, não é isso? O homem como centro do universo, e que opõe ao teocentrismo, Deus no centro do universo, como estava na Idade Média antes, e o aparecimento de um pensamento racional e científico que busca explicar as coisas através de métodos e teorias, opondo-se às explicações espirituais e teológicas da Igreja. E é aí que a reforma luterana entra e mergulha de cabeça. Aí é que surge um sacerdote agostiniano, muito CDF, um cidadão alemão, Martinho Lutero, 1483 a 1546. Foi o primeiro a se opor, de forma mais elaborada, muito inteligente o carinha, contra a Igreja. Ele fixa 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg e vai logo questionando as posturas tomadas pela Igreja.
As 95 teses de Lutero condena principalmente a venda de indulgências e o culto às imagens, que estava demais em Roma. Devido a essa tese, não deu outra. Lutero foi excomungado pelo Papa. Leão X colocou o Lutero para correr. Lutero foi favorecido em suas pregações devido ao fato de, na região atual da Alemanha ali, onde ele vivia, havia muita miséria por parte dos camponeses, que condenavam também a igreja por isso. Além disso, havia um interesse ali por parte da nobreza. Naquela região ali, pelas terras também, que a igreja católica possuía, que eram muitas. Eita cara de sorte, hein? E aí, apesar do apoio dos camponeses a Lutero, em uma revolta de camponeses liderada por Thomas Müntzer contra os sacerdotes ricos e os grandes proprietários, Lutero apoiou o massacre dessa revolta, recebendo em troca novas adesões por parte da camada mais abastada. Vamos deixar isso quieto, né? A Reforma Calvinista. João Calvino, 1509 a 1564, entre os primeiros adeptos de Martim Lutero, mas com o tempo começou a defender que a salvação vinha pelo trabalho justo e honesto. Até aí tudo bem, né? E que o enriquecimento era apenas uma graça divina, não podendo ser condenado, mas que era uma predestinação divina e que nada podia ser feito para mudar isso. Com esse pensamento, Calvino acaba atraindo muitos comerciantes e banqueiros para o seu lado. Calvino é esperto, ó, é cuca no lance aí, o cara tá na onda. Reforma Anglicana. Na primeira metade do século XIV, o rei Henrique VIII, 1509 a 1547, que for aliado do Papa nessa época, funda uma nova igreja devido à negação do Papa a seu pedido de divórcio. Tal rompimento teve adesão do alto clero inglês e do parlamento, que não foi à toa, né, essa adesão aí. Além disso, esse rompimento também foi causado pelo fato da Igreja Católica ser detentora de grande parte das terras inglesas. Senhora feudal aí, né? O que gerava a cobiça da nobreza inglesa. Junto a isso, havia a necessidade de enfraquecer o grande poder político da igreja inglesa. Para isso, a cobiça da nobreza pelas terras católicas foi de grande valor, a fim de aliar os nobres ingleses contra a igreja católica. Isso aí é uma conversa que vai lá pra frente, né? Esse negócio de porque não podia ter filho com Catarina de Aragão, né? Queria a outra menininha lá, né? Contra a Reforma Católica. Frente aos movimentos de ruptura com a Igreja Católica, esta primeira começou um processo de perseguição. Vem a resposta da Igreja Católica aí, que não teve grandes frutos, né? Perseguição hora dessa, né? Diante a isso, começou-se a reconhecer a ruptura protestante, e juntamente com isso começou um movimento de moralização, aí tá certo, né, joinha para ela, e reorganizou a estrutura da Igreja Católica. Entre essas medidas destacam-se a criação da Ordem dos Jesuítas, fundadas em 1534 pelo militar espanhol Inácio de Loyola. Os jesuítas consideravam-se soldados da igreja e possuíam uma estrutura militar que tinha por função combater o avanço protestante com as armas do espírito, através da catequização e da conversão ao catolicismo. No âmbito da catequização, destacam-se os trabalhos dos jesuítas nas novas terras descobertas. Não são bobos nem nada, hein? Visando converter os não cristãos. Muito legal esses carinhas aí. Concílio de Trento, em 1545, o Papa Paulo III convocou reuniões entre católicos realizadas inicialmente na cidade de Trento, Itália. Muito querida Itália aí, ó. Esses apresentou ao final de 18 anos um conjunto de decisões, quantos anos, hein? Para garantir unidade católica e disciplina eclesiástica e reafirmando o dogma católico.
Tinha que mudar alguma coisa aí, né, gente? Inquisição. O Tribunal da Inquisição foi criado também em 1231, durante a Idade Média. E com o tempo foram reduzindo suas atividades, legal. Mas com o avanço do protestantismo, eles foram reativados, gente. Aí não foi legal, né? Em meados do século XVI, entre suas atividades foram criados index, lista de livros proibidos, e julgaram os que discordavam da Igreja Católica. Se fosse apenas julgado por discordar da Igreja Católica, mas o terrível foram as torturas e punições em nome da fé, né, gente?